Opa, minha querida, meu querido. Essa videoaula que você vai assistir agora é uma parte do meu curso completo de Biologia que te prepara para qualquer vestibular. Você, caso tenha interesse, pode acessar clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ainda, lembre-se de deixar aqui neste vídeo o seu comentário com sugestões, quem sabe o seu gostinha, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você acredita que também precisa dessa videoaula. Uma boa aula para você! Muito bem, bem-vinda, bem-vindo para a gente dar sequência no estudo de energética celular com a respiração celular aeróbica. Você assistiu lá na primeira aula basicamente as informações essenciais para a gente poder agora avançar nesse processo. Para você que vai fazer somente o Enem, é importantíssimo ter a visão do todo que eu vou colocar para você. Para você que vai fazer algum vestibular mais específico, como o ERJ ela é mestra em colocar isso, principalmente quando houve uma parada aí, né? Quando tinha questões abertas. Se voltar a questão aberta, tem de dominar isso muito para poder fazer a UERJ muito bem. E outras provas também que cobram bastante isso. Nessa segunda parte, a gente vai começar a detalhar as vias metabólicas que fazem parte da respiração celular aeróbica. É óbvio, bebê, que nós não vamos entrar no nível muito profundo, porque esse é um assunto lá para a bioquímica. Você vai conhecer isso lá na sua faculdade, dependendo do curso que você for fazer, de maneira bem aprofundada. Vai fazer uma educação física, uma fisioterapia, odonto, medicina, a própria biologia, cursos mais voltados para a área de funcionamento, principalmente o funcionamento humano, aí você vai entrar em detalhes sobre isso daqui. Para a gente aqui, nós vamos detalhar aquilo que você precisa para fazer com excelência o seu vestibular. Eu vou colocar os nomes das etapas, vou te dar a ideia agora. Nós vamos fazer aquele papum para a terceira etapa, que não cabe aqui, tá? E aí a gente volta, fecha esse assunto todo e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Não se preocupe agora com o local das etapas, depois eu vou detalhar ainda no nosso papum desse vídeo, eu vou detalhar para você onde acontece cada etapa da respiração, associando a célula e a mitocôndria. Fechado? Olho aqui então na tela, vamos lá para a gente poder trabalhar isso aqui. Preste atenção. Se você estiver se lembrando lá da aula das vias degradativas, você deve ter se lembrado, deve ter visto isso aqui, ó. Essa etapa você já conhece, já tem uma visão dela, que começa com a glicose e termina decompondo a glicose em duas moléculas de quê? Piruvato, lembra disso? Aqui, ó, duas vezes o piruvato, porque aqui, ó, uma molécula com 6 carbonos vai ser quebrada em molécula de 3, então são duas dessas moléculas. Então essa primeira etapa é a etapa que a gente chama de glicólise. É a decomposição inicial da glicose. Então todas as vias degradativas, a gente tem essa via energética, né? Ela aparece na respiração celular aeróbica, respiração celular anaeróbica e também na fermentação. Todas as vias degradativas usam a glicólise quando a glicose está fazendo parte do processo, logicamente. Porque se for gordura ou aminoácido, isso entra em outro ponto. Mas aqui é a glicose que a gente considera como a primeira fonte de energia. Só que aqui as coisas não são espontâneas. Eu já vou te adiantar que entre a glicose e o piruvato, vou colocar o nomezinho dele aqui, ó, glicose, até quem? Até o piruvato. Importante esse nome porque a gente vai precisar dele logo na sequência. Entre a glicose e o piruvato, ou seja, no processo de glicólise, são 10 reações enzimáticas que acontecem. É óbvio que a gente não vai detalhar isso. O que interessa então aqui pra gente? Primeiro, fazer continhas, fazer um balanceamento, uma continha mesmo. Olha só, 6 carbonos da glicose, 2 vezes 3, 6. Lembra que o balanceamento macho, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio.
12 hidrogênios da glicose, 2 vezes 4, 8. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que durante o processo foram liberados, lembra? Nós estamos decompondo, é uma via degradativa. Durante o processo, então, foi degradado já a molécula de glicose, a degradação inicial dela na glicólise, e aqui nesse processo já foram liberados 4 átomos de hidrogênio. Então, 4 hidrogênios saem como H+. Só que tem um detalhe, esses H+, não ficam livres, porque senão eles vão começar a baixar o pH do meio. Começa a acumular H+, cai o pH. Então, presta atenção. Existe um transportador, um aceptor intermediário aqui, chamado NAD. Uai, era NADP. NADP é lá na fotossíntese. Para algumas provas já se pediu isso. Quem que é aqui? Aí a pessoa coloca o NAD, aí pronto, errou. Lembra que NADP é na fotossíntese. Pensa em fotossíntese, tá? NADPotossíntese, NADP. Aqui é só NAD. Nicotinamida adenosina dinucleotídeo. Lá na aula de vitamina, complexo B. Nicotinamida. Por isso que elas são as vitaminas do complexo B estão muito ligadas exatamente a quem? Ligadas à energética, ao funcionamento energético. Então repara, cada NAD pode carregar 2 hidrogênios, formando, olha aqui, ó, vou colocar assim, ó, NAD, vou colocar aqui em preto hidrogênio NADH2. Se um NAD carrega 2 hidrogênios, eu preciso de quantos NADs? Eu preciso de 2 NADs para formar 2 NADH2. Fechou? Aí eu vou ter aqui, ó, 12, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, formando 12. Presta atenção que esses NADs vão ser importantes depois lá na nossa conta de ATP, né? Afinal, a gente quer isso aqui para poder formar o quê? ATP. Prof, esse processo é espontâneo? Lógico que não. Esse processo gasta energia por parte da célula. Agora, olha que coisa bonita. Esse processo, para acontecer, ele consome, presta atenção, vou usar o laranja aqui mesmo, ó. Ele consome 2 ATPs ao longo das reações que acontecem. Consumindo 2 ATPs, a energia do ATP é liberada, cedida para as reações, formando 2 ADPs mais 2 PI, que é o fosfato inorgânico. Então, repara uma coisa. Existe, e já apareceu isso também em prova, uma analogia que pode ser feita aqui. Imagina essa madeira que está aqui, tem muita energia acumulada nela. Para essa energia ser liberada, primeiro eu preciso fornecer energia. Então, se eu chegar aqui com um fósforo, chegar aqui com um isqueiro e começar a colocar fogo, eu estou cedendo um pouco de energia inicialmente, para depois eu conseguir muito mais energia da madeira, que pode botar fogo no estúdio aqui inteiro. Entende o que eu estou falando? Essa energia do ATP é uma energia de ativação das reações. Mas o que acontece? Ao longo das reações, existe a formação de ATP. Presta atenção que eu vou fazer uma analogia que você nunca mais vai esquecer. Durante as reações, 4 ADPs mais 4 PIs, que são os fosfatos inorgânicos, são usados para formar 4 ATPs. Olha que bonitinho isso. O processo gasta 2, mas produz 4. Qual é o saldo da glicólise, então? 2 ATPs. Lembra que na visão geral, lá naquela aula de vias degradativas, no começo da aula de vias degradativas, eu falei para você, a glicólise tem um saldo de 2 ATPs. Ou seja, ela gasta 2, mas produz 4. É igualzinho dinheiro. Eu vou ao banco, pegar um dinheirinho emprestado, vou pegar 2.000 emprestado para botar na minha empresa, para investir. Aí no final do mês, a minha empresa, com esses 2.000 que eu coloquei, comprando material e tudo mais, ela gerou 4.000. Esses 4.000 que eu gerei, o que eu faço? Devolvo 2.000 para o banco. Eu tenho um saldo de 2.000, então em um mês eu peguei 2.000 do banco e produzi 4.000, mas 2.000 não era meu, eu tinha que devolver para o banco, então eu tive um lucro de 2.000. Agora sim, eu posso botar mais 2.000 e continuar investindo, e aí eu vou produzindo mais.
Então, repare o seguinte, a glicólise tem um saldo de 2 ATPs. Depois a gente vai anotar isso tudo. Tudo vai ser anotado, tá bom? Isso é importante. O que vai acontecer que eu falei com você? O destino do piruvato vai ser da respiração aeróbica, a decomposição total. Nesse processo, então, preste atenção. Ao longo do processo, sintoniza agora. Num primeiro momento, vai sair CO2. Lembra que a respiração forma CO2. Uai, prof, preste atenção nisso. Importante que agora você vai multiplicar tudo que for daqui para frente por 2, ó. 2 vezes piruvato. Se um piruvato perde um CO2, 2 piruvatos perdem 2 CO2. Vai ser importante para contar o total depois, tá? E isso vai formar o quê? Presta atenção. Só uma coisinha. Além de CO2, essa via também tem desidrogenação, formando um NAD. Eu já vou te colocar direto aqui, tá? Ó, vai formar NADH2. Então, isso vai ser importante também depois lá na nossa conta. 2 vezes um NAD vai dar 2 NADH2 aqui. 2 vezes um CO2, 2 CO2. O produto final dessa via é um composto chamado de acetil. Ah, é o acetil-CoA? Não. Presta atenção só nisso aqui, o acetil. Quantos carbonos tem no acetil? Eu te pergunto. Tem 2 carbonos, né? Porque aqui, ó, tinha 3 carbonos no piruvato. Perdeu um carbono, ficou com 2. O acetil, então, tem 2 carbonos. Isso vai acontecendo lá na célula. Lá dentro na célula tem um composto que está aqui, ó, chamado de coenzima A ou simplesmente CoA. O que vai acontecer? A coenzima A ou simplesmente CoA, ela entra aqui para ajudar a catalisar a reação que vem na sequência. E a entrada da coenzima A vai formar o composto que a gente chama de quê? De acetil, junto com quem? Com a coenzima A, acetil-CoA. Fechado? Então, formou aqui o acetil-CoA. Nossa, é complicado, prof? Não, pega o fio, segue a tríade que você vai conseguir fazer a coisa bacana, tá bom? Beleza, aonde que está a CoA, professor? Está lá na célula, lá dentro da célula. Lá dentro da célula também tem um outro composto bonitinho que está aqui, ó. Ele chama-se, ó o nome dele, oxaloacetato. Oxaloacetato. O oxaloacetato é um composto de quantos carbonos? Ele tem 4 carbonos nele. Nossa, é muito carbono. O acetil tem quantos carbonos? 2 carbonos. Então, olha só. A coenzima A é importante para catalisar a reação do oxaloacetato com acetil. Logo depois dessa reação, a coenzima A é reciclada. Ela sai, ó. Ela entra, catalisa e volta. Quando o oxaloacetato, que tem 4 carbonos, reage com acetil, que tem 2 carbonos, forma-se um composto chamado de citrato. Quantos carbonos vão ter no citrato? Eu te pergunto. Só você somar. Somar o quê? 4 mais 2 é um composto de 6 carbonos. Certo? Ai, presta atenção aqui. O que vai acontecer? O citrato, são várias reações aqui também, ele vai formar um composto aqui intermediário de 5 carbonos. Não estou me preocupando com esses compostos. Se você depois quiser ver isso aqui, eu vou te dar um nome já disso aqui. Então, ó, perdeu um carbono na forma de CO2. Esse composto perde mais um carbono na forma de CO2, regenerando o oxaloacetato. Tá vendo esse rolezinho aqui? Esse rolezinho que está acontecendo aqui é o famoso, você sabe o nome? É o quê? É o ciclo de Krebs. Krebs? Isso. Krebs-Krebs? Não, Krebs. Ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, que é o citrato. Sacou? Então, o ciclo de Krebs decompõe
o final da matéria orgânica. Vamos contar? Olha só. 6 carbonos. Saiu um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Só que você precisa se lembrar que tudo se multiplica por 2. Então vai ser assim, ó. Saiu 2, 4, 6 carbonos. Ao final do ciclo de Krebs, a matéria orgânica está decomposta. Acabou. Durante o ciclo de Krebs, cada ciclo de Krebs tem a formação de um ATP. Um só. Mas ele também forma 3 NADH2 e o ciclo de Krebs também forma um FADH2. Professor, o que é FAD? FAD é um outro transportador de hidrogênio, assim como o NAD. Chama-se flavina. Professor, meu nome é Flavinha. Flavina. Flavina é uma outra vitamina do complexo B. Por isso que o complexo B está todo envolvido nisso. Repara aqui então, se a gente for contar o total de moléculas de ATP, até agora são quantas? 4 mais uma, só que você tem que lembrar que tem que multiplicar por 2. Então 4 mais 2 vezes 1, 4 mais 2. São 6 ATPs até agora. Saldo está baixo. Por quê? Porque desses 6 que foram formados, tem que pagar 2. Então tem 4 ATPs de saldo. E aí? Vai precisar de mais de 30. De onde será que vem esse saldo agora? Então até agora nós tivemos 2 etapas. A glicólise e o ciclo de Krebs. Tá? Vou deixar destacado aqui para você. Ó. Glicólise e ciclo de Krebs. A terceira etapa que vai acontecer chama-se cadeia respiratória ou cadeia de transporte de elétrons. E ela vai ser a etapa que mais vai render ATP. É importante que você visualize, que você conte o total de NAD, porque a gente vai precisar deles todos. Vamos contar junto e deixar anotado aqui no cantinho, porque depois a gente vai precisar deles para o próximo quadro? Vamos contar. Quantos NADH2 tem? Vamos contar. 2, conta comigo, mais 2 vezes 1 e mais 3, 4. Entendeu a conta? Ó, vamos contar para cá quantos tem. Ó. 1 e mais 3, 4. Só que eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 4, 8. E mais 2, 10. Então, eu vou deixar aqui para a gente continuar. 10 NADH2 produzidos. Precisamos também do FAD. 2 vezes 1, 2 FADH2. Deixa eles aqui. Nós vamos precisar dele, porque a próxima etapa vai usar esses NADs e esses FADs produzidos. Só que a próxima etapa é no nosso famoso vai. Falei que você não ia nem perceber. Aí, ó, já está a telinha nova aqui. Preste atenção, então. Estamos decompondo a glicose. Você já viu que já teve um saldinho de ATPs, né? Quantos eram mesmo até agora? A gente tinha formado lá na glicólise 4 ATPs, 2 no ciclo de Krebs, contando os 2 ciclos, então produzimos 6. Mas o saldo era de somente 4, porque nós gastamos 2. Então agora vai acontecer a terceira etapa do processo, que a gente vai chamar de quê? De cadeia respiratória, ou também chamado, olha só, cadeia, presta atenção nesse nomezinho, cadeia respiratória, ou também chamada cadeia de transporte de elétrons. Ainda pode ser chamada de fosforilação oxidativa. Lembra que fosforilar é formar ATP. Pegar ADP, juntar com fosfato inorgânico, com o PI, e formar o ATP. Então, olha só o que vai acontecer. A gente mede o nível de energia dos compostos que participam.
Repare que o NAD tem um nível energético bem alto. Ô, prof, eu também sou uma pessoa de muita energia, eu sei disso, tá? Ele tem um nível energético mais alto que o FAD. Mas cadê o H2? Calma, deixa o FAD assim por enquanto. E que tem um nível mais alto de energia do que quem? Do que o O2. O O2 está aqui, ó, no nível energético bem baixinho. Eu vou até colocar aqui, porque do jeito que eu coloquei ele ficou abaixo de zero, né, cabeção? Vou botar ele para cima aqui, vou voltar para cá, senão, né, não ficou legal. Ó, o O2, ele tem um nível energético aqui mais baixo do que o NAD, do que o FAD. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o NAD entregar os hidrogênios para o O2, lembra que o papel do O2 é ser o aceptor de hidrogênio. Lá vem os hidrogênios, ele pega, caiu, né? Ele pega e não pode deixar cair, ele não deixa a parada cair, tá? Então ele segura o trem. O que vai acontecer então? Presta atenção. O NAD cede 2 hidrogênios para um FAD que está livre. Não é aquele nosso FAD lá não, é um FAD livre, tá? Que está ali. Esse FAD livre, então, recebe esses 2 hidrogênios de quem? Do NAD, tá? Beleza. Só que agora não tem mais ninguém para receber esses hidrogênios. Porque, ó, o FAD vai entregar os hidrogênios para o oxigênio. Só que ele está no nível energético muito alto ainda, então ele tem que entregar essa energia lentamente para que a célula possa aproveitar. Repara que a diferença de energia ao descarregar o hidrogênio, essa energia vai ficar livre. A célula poderia literalmente incendiar se essa energia fosse liberada, desprendida de uma vez. Então esse processo vai ser feito devagarzinho. Como assim? Presta atenção. Esses hidrogênios vão ser transportados para o oxigênio como 2H+. E para poder equilibrar a reação, o FAD libera 2 elétrons. Ó, se saiu com H+, os elétrons, cadê o H+, cabeção? Você não botou H+, né? Os 2 elétrons vão ser transportados lentamente por um grupo de proteínas transportadoras de elétrons chamadas de citocromos. São metaloproteínas. Lá nas aulas iniciais de bioquímica, a gente falou sobre os famosos sais que participam disso. Tem magnésio, ferro, tem um tanto de coisa que é formador de citocromo. O que acontece então? Os 2 elétrons vão ser cedidos para quem? Para o oxigênio. Só que não é o oxigênio, é metade da molécula de O2, é o átomo de oxigênio. Então a gente vai ter os 2 elétrons cedidos para um átomo de oxigênio. Esse oxigênio vai então receber os hidrogênios e daqui vai se formar o quê? Molécula de água. Repare então o seguinte, o oxigênio molecular, cede um átomo para poder formar molécula de água com hidrogênios de quem? Do NAD. E também depois do FAD. Mas presta atenção numa coisa. A distância, a energia que vai sendo desprendida, ó, essa energia vai ser usada, para quê? Para fosforilação. E a fosforilação nada mais é do que a formação de quê? De ATP. Então presta atenção numa coisa. Para cada NADH2, a gente tem 2 possibilidades de conta. Um NADH2 dependendo da conta, eu vou usar até cores diferentes para você poder associar. Ó. Um NADH2 tem autor que coloca que ele forma 3 ATPs, ou seja, a energia de um NADH2 é usada para fosforilar 3 ATPs. Tem autor que vai dizer que ele forma só 2,5 ATPs, 2,5. Ok? Então aí você vai fazer 2 possíveis contas. Você vai contar 10 vezes 3 dando 30, ou 10 vezes 2,5 dando 25. É a mesma, você tem que fazer a conta igual. Ou você vai usar 3 ou você vai usar 2,5. O Enem, por exemplo, uma vez trouxe numa prova colocando como 3 na conta final lá da questão, tá? Agora repare o seguinte, o FADH2, que está aqui, ó, são 2 deles, ó,
Opa, deixa eu apagar isso aqui, botar só o FAD. O FADH2 que está aqui, um FADH2, ele está no nível energético mais baixo e ele também cede energia. E a energia do FAD também, quando ele entra aqui, ó, o FADH2, ele entra nessa posição. Ele libera menos energia, que também é usada para formar ATP. E o que vai ser? Qual que vai ser a conta aqui? Dependendo da autoria, eles vão contar como 2 ATPs ou como 1,5 ATPs. Agora, você tem que se lembrar do seguinte. Nós tínhamos um saldo das etapas anteriores de ATP. A glicólise deu um saldo de 2. O ciclo de Krebs deu um saldo de mais 2. Então, a gente tinha 4. Se eu fizer a conta em vermelho, vai ser 10 vezes 3, 30. Mais 4, 34. Mais, quantos FADs tinha? 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 34, 38. Então, você pode ter 38 ATPs se usar a conta em vermelho. Mas também pode contar o verdinho. Então, vamos lembrar. 2 de saldo da glicólise mais 2 de saldo do ciclo de Krebs. 4. 10 vezes 2,5, 25. 25 mais 4, 29. 2 vezes 1,5, 3. 29 mais 3, 32. Então, pode ser contado 38, como o Enem colocou, ou 32. O desafio para você agora é colocar essa conta no papel. Agora é o seu desafio. É a única parte que eu não vou te dar muito mastigadinha essa conta, para você poder fazer essa continha. Tá bom? Então, você vai poder ter um saldo de 38, dependendo da contagem, ou 32. Só vai mudar a contagem aqui no final, nessa etapa. Essa é a etapa que mais rende energia. Repare que se eu tirar o oxigênio de uma célula nossa, ela perde muito ATP, né? Vamos contar aqui, ó. Eu teria 10 vezes 3, 30. Ela vai perder 34 ou 28, dependendo da continha que a gente usar. Tá vendo? De toda forma, na falta de oxigênio, o rendimento de ATP da célula cai muito. Eu vou dar aquela saidinha aqui para você poder tirar o print. Eu vou botar o print, então, os prints também na área, na sua área de membro aí. Mas é importante você também tirar. E agora, nós vamos para a nossa última troca de tela para poder pontuar onde acontecem essas etapas. Tá bom? Te vejo no nosso papo 1. Falei? É rapidíssimo, é só você prestar atenção. E agora, para a gente poder fechar, nós vamos finalizar pontuando cada etapa onde acontece, considerando uma célula bacteriana, que é uma célula procariota, e a mitocôndria, que é uma estrutura da célula eucariota. Eu já estou partindo aqui do pressuposto que você já domina a célula eucariota, né? Você já está um passo além. Se você tiver alguma dificuldade, o grande lance aqui do curso é que você pode voltar na aula e ter quantas vezes você quiser, até você ter segurança de dar passos para frente nas suas trilhas de conhecimento. Então preste atenção aqui numa coisa. A célula procariota você não estudou ainda. Assim que você fechar todo o estudo da célula eucariota, nós vamos detalhar, mas ela é muito simples, né? Ela tem basicamente o quê? Ó, a estrutura da membrana plasmática, que eu vou chamar aqui, e ela tem aqui o chamado hialoplasma. É isso a célula procariota, com as estruturas que estão presentes nela. Na célula eucariota, você vai se lembrar que a parte externa mitocôndria, o que está aqui fora, ó, é o hialoplasma. E isso é importante que você se lembre. A mitocôndria fica mergulhada no hialoplasma. Você vai se lembrar, e é importante que você se lembre que a mitocôndria ela tem duas membranas. Ela tem uma membrana externa, que eu vou chamar aqui de ME, e ela tem uma membrana interna. A membrana interna forma essa projeção, ó, a membrana interna
forma essa projeção que a gente chama de crista da mitocôndria. E a mitocôndria é preenchida por um material que preenche esse espaço aqui, ó. Esse material é chamado de, se lembra do nome? Matriz mitocondrial. A matriz é um material viscoso semelhante ao hialoplasma na sua estrutura e composição, muito parecido com o hialoplasma lá da bactéria, inclusive. Facinho agora, presta atenção. Onde acontecem as etapas? A glicólise acontece nas bactérias no hialoplasma. Na célula eucariota, ela também acontece no hialoplasma, ou seja, na célula eucariota é a etapa fora da mitocôndria. Então, na célula procariota, no hialoplasma. Na célula eucariota, também no hialoplasma, é a etapa extramitocondrial. O ciclo de Krebs acontece no hialoplasma da célula procariota. Já na célula eucariota, o ciclo de Krebs vai acontecer dentro da mitocôndria. Aonde? Na região da matriz mitocondrial. Então, ó, hialoplasma na célula procariota, glicólise e ciclo de Krebs. Na célula eucariota, a glicólise no hialoplasma, mas o ciclo de Krebs já é dentro da mitocôndria. E a cadeia respiratória, ela vai acontecer na face interna da membrana plasmática na célula procariota. E na célula eucariota é uma etapa também mitocondrial que vai acontecer aonde? Na membrana da crista mitocondrial. Então isso é importante. Ó, na célula procariota, glicólise, ciclo de Krebs no hialoplasma e a cadeia respiratória na membrana. Na célula eucariota, glicólise no hialoplasma, ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória na membrana da crista mitocondrial. Isso reforça a origem mitocondrial a partir de uma bactéria lá do passado, uma bactéria aeróbica, semelhante ao que aconteceu lá com o cloroplasto que você entendeu. Por isso que é importante esse posicionamento agora, e agora é partir para o fight. Seu caderno de registro perfeito tem que estar perfeito, é importante que você anote, tá bom? Estou aqui para te ajudar, para caminhar com você, confia no processo, né? Faria aquela pergunta bacana aí, ó. Can you trust in me? Você confia em mim? Tamo junto, tamo junto. Te vejo na próxima aula. Valeu!